Com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Quero também agradecer a você que é ouvinte do meu canal. Pois bem, o nosso tema de hoje é o seguinte: a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 ou em qualquer outro salmo, ou em qualquer outro versículo, dentro do seu lar, pode abençoar a sua vida? Essa é a pergunta. Como é do conhecimento de todos, nós temos em nosso país, no Brasil, o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, ou no Salmo 46, né? Porque achamos que com essa atitude vamos ser abençoados, nós e nossa casa. Amém? E, infelizmente, eu lhe peço perdão se vou lhe decepcionar, mas isso não funciona. Você abrir a Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 46 e deixar lá em cima da sua estante ou em cima da sua mesa ou em qualquer outro compartimento da sua casa, não vai abençoar a sua vida. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso a você. Amém? A Bíblia, ela só nos abençoa quando nós lemos, meditamos e obedecemos ela. Porque a Bíblia, ela é o quê? A lei de Deus para nossas vidas. Deus deixou a Bíblia para nós nos direcionarmos através dela. É ela que nos mostra uma vida verdadeira, digna e que nos traz bênçãos, tanto espirituais como materiais. E nós só estamos diante de Deus e nós só conhecemos a Deus através da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o Verbo, que é Jesus Cristo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra. Amém? Então, a palavra de Deus, ela nos abençoa sim, mas quando nós lemos e obedecemos ela, mas não quando abrimos ela e colocamos em cima da nossa estante. De forma nenhuma seremos abençoados assim. Pois bem, eu vou abrir a Bíblia aqui no livro de Josué, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8. Apenas um versículo que eu vou provar a você que a Bíblia, apenas aberta em cima de uma estante, não vai abençoar a sua vida. Que é preciso muito mais do que isso para que nós sejamos abençoados através da Bíblia. É preciso ler, é preciso meditar e é preciso obedecê-la. Veja só, Josué capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Amém? Então, esse versículo aqui de Josué capítulo 1, verso 8, estou repetindo, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Abre e acompanha. Ele é bem claro. Primeiro ele pede
Deus pede a Josué, porque Moisés faleceu e Josué foi o sucessor de Moisés. Então, a primeira orientação que ele dá a Josué é isso: olha, não aparte da tua boca este livro. Naquela época, eram os 10 mandamentos. Eram os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, que eram as leis de Deus, que ia conduzir Moisés até as terras, venceria os reis que ocupavam as terras, que foram prometidas ao povo de Israel. Josué venceria e repartiriam as terras. Mas para que ele fizesse isso, ele não era para ele abrir a lei de Deus, certo? Colocar em cima de algum objeto e dizer, vamos para a guerra que nós vamos vencer. Não. Deus mandou que ele não se apartasse da sua boca o livro da lei. Nem da boca, nem do coração, nem da mente. Porque ele devia meditar nele de dia e de noite, ou seja, ler a Bíblia de dia e de noite. E não deixar ela aberta durante o ano todinho. Ela vai ficar lá aberta o ano todinho, não vai fazer efeito nenhum. Por quê? O que está escrito lá você não leu. Como é que você vai entender o que está escrito lá, o que Deus está falando com você, sem ler? Amém? Então, quando você lê a Bíblia, Deus vai e fala com você. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, Deus está pedindo o quê? Para que nós nos agrademos dEle, para que nós amemos Ele, para que nós respeitamos Ele, para que nós sejamos submissos a Ele, e Ele vai nos abençoar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que Ele está dizendo? Que Ele nos conduz, porque Ele é o pastor, e que nós somos as ovelhas. E que se nós formos ovelhas verdadeiramente obedientes, nós teremos tudo aquilo que necessitamos. Ele não deixará faltar. Amém? Porque Ele é o quê? O dono do ouro e da prata. Ele tem tudo em suas mãos. A hora que Ele quiser, Ele dispensa para nós. Ele nos dá. Não importa o que vai acontecer. Mas o propósito de Deus na sua vida vai acontecer. Mas se você meditar na palavra de Deus, se você obedecer o livro da lei, se você não apartar dele, não tirar ele da sua boca. O que é não tirar da boca? É pregar a palavra de Deus. O que é não tirar da boca? Naquela época era pregar o nome do Senhor às tribos. É fazer as tribos de Israel conhecer a Deus profundamente e ter fé para que Deus desse vitória a eles quando eles iam às guerras, porque eles tinham que expulsar o povo das terras que Deus prometeu ao povo de Israel, mas que já estavam ocupadas por povos idólatras, que infelizmente tomou posse daquelas terras. Então foi preciso guerrear com aquele povo para Deus devolver as terras ao povo de Israel que ele tinha prometido. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Então, se Deus prometeu alguma coisa para alguém, nem tem que tomar, porque um dia Deus vai acabar devolvendo a ele, ainda que você se prejudique. E nós não sabemos de que forma Deus vai fazer, mas que Ele vai usar um meio para que o propósito dele se cumpra, com certeza Ele vai usar. Isso aí não tenha dúvida. Portanto, queira só o que é seu, não queira nada de ninguém. Faça a obra do Senhor tranquilo, né? Entendeu? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entrega tudo na mão do Senhor e deixa que as coisas vão acontecendo gradativamente, naturalmente, né? Naturalmente Deus vai lhe abençoando. Mas para isso você precisa abrir a Bíblia e ler e obedecer. E não deixar ela lá em cima da mesa aberta, no Salmo 91 ou no Salmo 23. Amém? Para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Então, a palavra de Deus é ela que nos conduz. A palavra de Deus é ela que direciona a nossa vida. Por quê? Porque ela é o livro da lei, a nossa bússola. É a lei que Deus deixou para nós. Então, quando nós obedecemos a Bíblia, a nossa vida vai dar tudo certo. E quando nós não obedecemos, vai dar tudo errado. Essa é a realidade. E ainda que você acha que está dando certo, mas não está. Não está. Vou dar um exemplo. Eu abro uma empresa. Certo? Mas eu não entrego aquela empresa nas mãos do Senhor. Eu abro uma empresa e eu vou administrar a empresa. Porque eu acho que eu tenho capacidade de administrar sozinho sem pedir a ajuda de Deus. O que vai acontecer? Vai acontecer uma falência, tanto espiritual como material. Né? E muitas vezes você vai até achar que está prosperando. Só que as bênçãos, elas só têm validade espiritual quando Deus está presente nelas. Amém? Quando Deus está presente nelas. O diabo também tem poder. Lembre-se disso, que ele também tem poder. É um poder delegado, mas tem. Certo? E há muita gente que faz sacrifícios para o diabo. Amém? Através de macumbaria, feitiçaria, bruxaria. Você está entendendo? E aparentemente parece que está bombando. De repente, aí vem aquele impacto negativo, que é a causa negativa. Você entendeu? Que é a causa negativa. Isso aconteceu com o rei Acabe, O rei Acabe, ele, junto com sua esposa, matou Nabote para tomar a sua vinha. Porque o sonho dele era ter a vinha. Ele foi comprar e Nabote não vendeu. Porque a vinha era de geração em geração. Morria o pai, passava para o filho. Morria o filho, passava para o neto. E assim foi sucessivamente. Então ele disse que não vendia por isso. Mas a vinha era praticamente vizinha ao palácio do rei Acabe. E o rei Acabe entristeceu e a rainha Jezabel mandou matar Nabote para ficar com a vinha dele, né? Para ficar com a vinha dele. Então ele ficou e Deus esperou o momento certo para vingar o seu sangue, né? Para vingar a sua morte. E o que Deus fez? Então preste atenção para nós encerrarmos. Então, o rei Acabe matou Nabote para ficar com a vinha de Nabote. Mas Deus vingou a morte de Nabote. Na hora certa Deus vingou. E havia uma peleja, uma guerra, né? E o rei Acabe precisava ir à guerra. E ele chama os 400 profetas. Os 400 profetas da mentira, claro, né? Que profetizava sempre a favor do rei Acabe. Por quê? Em troca de favores, de propinas, você está entendendo? Em troca de dinheiro, em troca de alguma coisa. O rei pagava eles para eles profetizar a seu favor. Mas, além dos 400 profetas da mentira, existia um profeta de Deus chamado Micaías. E aí o Senhor, na época, ele era contemporâneo de Josafá, exatamente naquela época, e perguntaram se não existia ainda mais alguma pessoa, mais algum profeta. E disseram, não tem Micaías, né? Aí Acabe disse, esse só profetiza contra mim. Mas na realidade, Micaías, ele não profetizava contra ninguém. Ele profetizava aquilo que Deus mandava, que é o correto. Então, Acabe nem queria chamar Micaías. Mas naquela época, todos os profetas que existissem
quando alguém ia para uma guerra, tinha que se profetizar, era uma lei. Então chamaram ele, e ele veio. Então, no meio do caminho, as pessoas da parte de Acabe, que foram chamar Micaías, disse a ele: olha, você profetize a favor dele, não profetize contra ele não. Aí ele foi disse: tão certo como diz o Senhor, que eu só vou falar aquilo que Deus me mandar. E quando chegou lá, Acabe pergunta a Micaías se ele podia ir à guerra, se ele venceria ou não. E Micaías disse que não. Micaías disse: se você for, você vai morrer. Foi o que Deus mandou eu lhe falar. Você não vai ganhar a guerra e você ainda irá morrer. Então, Acabe, irado com Micaías, mandou que prendesse ele. Prenda ele só a pão e água, e quando eu voltar, eu o matarei. Então Micaías foi de novo disse: se você voltar, não foi Deus que falou comigo. Você será morto e os cachorros lamberão o seu sangue, assim como lamberam o sangue de Nabote. Então, meus amados irmãos, prenderam Micaías e ele foi para a guerra. Só que ele não foi. Todas as vezes que ele ia para a guerra, ele ia com o cavalo, né? O cavalo do rei, as vestes do rei, a coroa do rei, mas dessa vez não, ele foi disfarçado. Ele se disfarçou de soldado, né? Quer dizer uma coisa a você: você pode até se disfarçar aqui na terra para o homem, mas para Deus, saiba que você nunca vai se disfarçar. Se você cometer um erro, admita: Senhor, eu estou cometendo esse erro porque eu sou fraco. Porque eu sou fraco. Não porque eu quero te enganar, porque eu sei que tu sabes de tudo, Senhor. Amém? Mas Acabe não. Acabe achou que podia enganar a Deus. Então ele se disfarçou de soldado e foi para a guerra. E durante a guerra, de repente, você sabe que a armadura, ela protege todo o corpo do homem, né? Mas ela tem uma junta. Existe uma junta na armadura. Um pequeno espaço, né? Um pequeno espaço na junta da armadura. E foi disparada uma flecha, e ninguém sabe de onde veio essa flecha, no meio da guerra. E essa flecha entrou na junta da armadura do rei Acabe. E ele começou a sentir mal, chegou para o soldado e disse: me leve para fora da cidade, porque eu estou passando muito mal. E quando o levaram, que tiraram a armadura de Acabe, Acabe já estava morto. O sangue derramou no chão, perto da carroça. Praticamente no lugar onde os cachorros tinham lambido o sangue de Nabote, que ele tinha matado para tomar a vinha, os cachorros também lamberam o seu sangue. Ou seja, se cumpriu a profecia de Micaías, porque foi uma profecia verdadeira. Então, a Bíblia, ela é a verdade. A Bíblia, ela abençoa. A Bíblia, ela muda a sua vida. Mas se você ler e obedecer o que está escrito nela, e não se apartar dela. Isso não significa que eu não vou pecar, claro. Nós somos ainda vulneráveis a pecar, claro. Nós estamos sujeitos e vulneráveis a pecar. Eu gosto sempre de dizer isso. Certo? Gosto sempre de dizer isso, porque isso é uma forma de humildade diante do meu Deus. Porque só Deus é que não peca. Certo? E ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se por um acaso acontecer que você venha pecar, lembre-se que você tem um advogado perante o Pai. Vá para o seu quarto, peça perdão, que eu estou pronto para te perdoar. Amém? Então, lembre-se disso. Se um dia você pecar, não entristeça o coração. Eu pequei, fiquei triste, eu não vou mais querer saber de igreja, eu não vou mais voltar para o Senhor. Isso acontece muito. A pessoa se entristece. Mas não se entristeça não, porque só quem não peca é Deus. Todo mundo peca, todo ser humano peca, todo mundo comete um erro, uma falha.
Agora, quando se comete o erro e a falha, é simples, vá até a pessoa que você ofendeu e peça perdão. E se você ofendeu, se você não ofendeu ninguém, mas você pecou na sua carne, então peça perdão a Deus e continue a sua vida diante do Senhor, porque Ele vai te perdoar. Ele perdoou Moisés, Ele perdoou Davi, Ele perdoou muita gente, né? Pessoas que falavam com Ele, pessoas que Moisés viu Deus na sarça. Moisés ouviu a voz de Deus várias vezes. Arão ouviu a voz de Deus e ainda assim fez o bezerro de ouro. Davi ouvia a voz de Deus e ainda assim se prostituiu com Betseba, né? Moisés ouvia a voz de Deus, em vez de tocar na rocha, bateu. Achou que não ia sair a água da rocha. Enfim, muitos homens de Deus pecaram, entendeu? E nós não somos diferentes, somos seres humanos como eles. Estamos vulneráveis a pecar. Mas vamos pedir a Deus para que Deus nos fortaleça, né? E nos ajude, para que nós sempre nos desviemos do mal. Mas se caso acontecer, peça perdão a Deus e continue com Ele, porque Ele está pronto para perdoar. Amém? Porque se Ele não perdoasse, hoje eu não estaria aqui pregando a palavra de Deus, né? Porque já fui um pecador, né? Um pecador não remido. Hoje eu sou um pecador remido, né? Hoje eu sou um pecador remido porque eu reconheci Cristo na minha vida, mas já fui um pecador não remido, porque pecava e muitas vezes pecava, nem lembrava que Deus existia. Então, a necessidade do pedido de perdão é muito importante. E nós só conseguimos pedir perdão quando nós conhecemos a palavra. E para conhecer a palavra, nós temos que fazer o mesmo que Deus mandou Josué fazer, meditar nela. Amém? Que Deus os abençoe. Fique com essa palavra. Não esqueça de inscrever-se no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho, clicar em todas e compartilhar o vídeo. Que Deus os abençoe.